Esses dias eu estou falando aqui sobre a graça de Deus. Está um estudo muito lindo e muito importante. Vai ter coisa aqui que você vai dizer, é disso que eu precisava. Então você que assiste todo dia, continua firme. Mas antes de falar, eu vou para o Salmo 119, o versículo é o de número 41, que diz assim, o salmista pediu a Deus: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Às vezes nós pedimos coisas a Deus, mas não estamos ligando a palavra. A palavra é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu estou num desespero, eu sou de Deus. Mas eu não me apoio na palavra, não me ligo nela, não uso a fé que ela me deu. Eu não vou encontrar Deus, eu vou ficar sozinho. Muitas vezes nós estamos tomados assim por uma luta, estamos até meio chateados, nervosos, e achamos que Deus tem a obrigação de nos atender. Nós temos a obrigação de atender a Ele. A revelação que Ele dá é para a gente crer e assumir e determinar que aquilo se realiza. E Jesus explicou como e por quê. Para que o Pai seja glorificado no Filho. É um motivo muito mais alto. Está em João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome. O pedir significa reivindicar, determinar, tomar posse. Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A gente não está pensando nisso, nós achamos que pode de alguma maneira, não funciona. É igual se você mora do lado de uma usina elétrica, e você cisma que agora não precisa mais da usina. Você está perto, você fura um buraco no muro lá e enfia do outro lado. Do lado tem muita força, você não tem jeito, você nunca vai pegar energia de lá. Você tem que fazer a canalização como tem que ser feito, senão também vai queimar a sua casa e explodir. Tudo é direitinho. Nós temos que parar de ser crianças bobinhas que acham que basta fazer uma oração. Uma vez um homem disse assim, quando estou perturbado, vou lá na igreja e faço sacudimento. Aí eu fico bom. Tem dia que não vai funcionar mais. Pode ter funcionado um dia por misericórdia de Deus. O certo é você entrar na presença de Deus, viver na presença de Deus, como o Senhor Jesus disse, tende fé em Deus, mantenha a fé em Deus e você vai ser abençoado. E no versículo seguinte, além dele pedir, agora vem também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Aí ele diz, assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. O diabo sabe quando você está confiando na palavra de Deus. Quando você está ligado em Deus, você é um canal de fogo divino, porque Deus é um fogo consumidor, não da gente, mas consumidor do inimigo. Aí você repreende, ele vai embora. Do contrário, é oração boba, simples, que não vai ter resposta. E você já ora sabendo que não vai responder, não vai ser respondido. Agora vamos passar para a graça de Deus, porque nós já começamos na graça agora, lá no livro de João, capítulo 1. E eu vou te dar só uma parte, que depois tem outras partes do programa, e mais na frente eu volto. O capítulo 1 de João, ele fala sobre o Senhor Jesus como verbo de Deus. Começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo é a palavra de Deus, isso é no princípio. Ele continua sendo Deus. Veja o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne, foi assim que Jesus veio. Ele era o verbo, a palavra de Deus, o que fazia a obra do Pai. Diz aqui no João mesmo, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está todo explicado, todo o propósito aí de Deus enviar Jesus ao mundo. E ele nasceu da Virgem, tornou-se uma semente, despiu das suas prerrogativas e nasceu como todos nós nascemos, pelo nascimento materno. Então ele é do mundo também, da terra, ele é terráqueo. Porque se não fosse assim, não poderia estar. João 10:1, ele explica isso, que quem passa por outra porta, por outra parte, é ladrão e salteador. O diabo
diabo é ladrão e salteador. Mas o Jesus não. Ele nasceu, passou pelo mesmo processo que eu passei, você passou. Nascendo uma criança indefesa, tendo que ser alimentado, cuidado, feita a higiene nele, até que ele foi crescendo, aí tornou-se homem, aí foi batizado pelo João lá no Rio Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo, foi para o deserto, e quando a mãe dele, logo em seguida, quis pegar uma carona na unção dele, e disse: filho, eles não têm mais vinho lá em Caná da Galileia. Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Quer dizer, estava assumindo a parte dele de homem de Deus, de Salvador. Não que ele fosse mal criado, mas ela tinha que respeitar agora, não é pelo caso, que ela foi usada como instrumento para ele vir ao mundo, que agora ele ia fazer a vontade dela. Não é porque eu sou pregador que vai fazer a minha vontade. Se eu não passar pelo mesmo processo que todo mundo tem que passar, qualquer outra pessoa, nós não receberemos a bênção de Deus. E aí, coitadinho, sofre tanto. Quem tentou servir a Deus, adiantou muita coisa, mas ele agora não está agindo sobre a palavra do Senhor Deus. Mas é que ele é velho não tem juízo, não diz a palavra disso. A Bíblia diz em Provérbios 19:20 que nós temos que guardar a correção para que nós sejamos sábios nos últimos dias. Vai chegar para nós o último dia, mas se você não guardar a correção, a sabedoria não vai estar no seu coração. Você vai ter noção do Evangelho, lembrança do Evangelho, mas perdeu a sabedoria. E Jesus disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A nossa coroa é ser usada por Deus todos os dias, desde o dia que nos convertemos até aqui. Aí diz o versículo 14: e o Verbo se fez carne, tornou-se como um de nós e habitou entre nós. Aqui viveu, comeu, bebeu, dormiu da mesma maneira que nós fazemos. E por que o Senhor, o Deus Pai, usava ele? Ele diz: tudo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço igualmente. Por que ele não me usa? Porque eu não estou vendo o que ele faria naquela situação. Se eu estivesse mais ligado com Deus, ele me usaria. Eu tenho que ver, mas ver onde ele via, examinar as Escrituras, diz: porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, também testificam da minha pessoa e da sua. Na hora que eu me descubro na Bíblia, o que eu posso ser, o que eu posso fazer, estou fazendo o que Deus me chamou, naquele momento Deus usa. Às vezes a pessoa chega na reunião, diz: mas missionário, eu sei que o senhor é muito usado por Deus, basta só fazer oração. Não é assim não. Você tem que ouvir a palavra. Jesus pregava a palavra e dizia: quem crê verá a glória de Deus, era a mensagem dele. E quem não cresce não veria. Mas eu gosto dele, gosto de vê-lo operar. Mas não é gostar, você tem que crer naquilo que Deus está dizendo, que ele revela ao seu coração. É muito mais simples do que você pensa, mas por nós sermos religiosos, ensinados nessas coisas religiosas, nós não prestamos atenção na palavra. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu tenho que ser cheio de graça, e a Bíblia fala de graça sobre graça. Na hora que eu tiver a graça de Deus, que não é um favor imerecido como os teólogos dizem, porque todo favor de Deus é imerecido. Ninguém merece nada. Deus dá a bênção porque ele ama a gente, e nós crendo temos a bênção. E quando ele dá, ele não pode tomar esse dom. Os dons de Deus são irrevogáveis, é para sempre. E se você parou de pregar o Evangelho porque você quis. O pregador não tem que se entrar na política para ser um político, não, ele tem que ser pastor. Ele tem que continuar fazendo a obra de Deus. Ele não precisa entrar no mundo empresarial para ficar podre de rico. Não, a sabedoria que Deus deu é para ele pregar a palavra de Deus. Ele pode fazer como Paulo, fazer tendas para se manter, ou construir casa para se manter, fazer uma atividade para poder não precisar da prebenda da igreja, daquela ajuda para ele se manter, que seria o bom. Mas nem todo mundo tem esse chamado, então não tem nada de errado ele ter a prebenda dele. Agora, errado é ele deixar de pregar para ser empresário, deixar de pregar para ser um político, deixar de pregar para ser um lutador, sei lá, um libertador de causas. Nós não temos nada com o mundo. Nosso mundo é melhor, é o mundo de Deus. Daqui a pouquinho eu vou ver mais sobre a graça de Deus, e quero que você veja esse dia, e tem muita coisa ainda para a gente ver. Vamos agora dar a volta da vitória, pessoal, para nós ficarmos bem agora. E olha, você que está em casa, dê também agora. Tem muita gente sendo abençoada
abençoado e acredite que Deus vai lhe visitar. E como é que eu sei que Deus está me visitando? No meio da música, você se alegrou, Jesus disse, outra vez os verei, o vosso coração se alegrará. Quando alegra, você pode determinar a sua bênção, mandar o mal embora, aquilo que você sente de Deus na hora que você está ligado com o Pai. E depois você de casa telefona para nós e conta o que aconteceu. Ligando para São Paulo, 0 prestadora 11 21 26 58 60 ou 21 26 58 62. Ou pelo WhatsApp ou Telegram, 219 90 77 34 68, ou também pode usar a mídia social, aquela que você está participando. E vamos todo mundo crer agora, porque, irmão, isso é tempo de boa notícia, não é tempo de má notícia não, é tempo que Deus está fazendo prodígios. Eu contei que essa semana que eu tive em Belo Horizonte, Brasília, teve reunião que todo mundo que sofria dos braços ali, depois das pernas, foram curados, um milagre atrás do outro. Mas o Senhor é muito, eu não sou poderoso nada, eu sou igual a você, é a palavra que faz a diferença, não endeusa ninguém, você tem que louvar o Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória pois a outra não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. É de você com ele com você, a relação é vertical e graças a Deus que agora é assim. Romanos capítulo 5, versículo 1, o que diz aqui? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação ocorre porque a graça de Deus foi instituída na terra. Deus teve várias fases em que Ele guiou a humanidade. Antes da lei de Moisés, tinha a parte dos patriarcas. E aquele tempo era um tempo que Deus estava agindo de uma maneira muito forte. Mas não era tempo da graça. Quando Elias estava na caverna, no Monte Horebe, depois de andar 40 dias e 40 noites, comeu uma comida que deu para ele andar sem parar. O homem não dormiu 40 dias e 40 noites, foi só andando até chegar no Monte Horebe, onde lá Moisés recebeu as leis. E foi lá só para um mandamento de Deus. Aí Deus deu 3 mandamentos a ele lá. Ele estava meio chateado que mataram os profetas todos. Ele disse, não, Elias, foi isso não. Eu guardei 7.000 que não dobraram os joelhos, nem beijaram o Baal. Quando você pensa que não tem ninguém do seu lado que é cristão, mas tem 7.000 do seu ladinho ali, que também são firmes em Cristo. Aí o Elias foi lá, e Deus então foi assim, vem para fora da caverna e veja o que eu vou mostrar. Aí viu um vento violento, derrubava a pedra, arrebentava a pedra, cortava a pedra de tão forte que era. Até no culto anterior eu falei que talvez essas pedras que tiver algum morro lá pendurada lá, foi naquele vento que ficou lá pendurada lá. Não deu para ela rolar até embaixo. Aí o Elias viu aquilo ali, mas disse que Deus não estava no vento. Foi antes de Moisés. Aí veio a lei de Moisés. Veio um terremoto. Moisés é um terremoto tremendo, muito forte. Tinha que guardar toda ela para conseguir a bênção. Mas por que Deus foi mal? Não, Deus é bom. É porque o homem estava separado de Deus, não tinha jeito. Ele criou um meio da pessoa chegar a Ele. E já preparando o tempo de Cristo. Aí Deus não estava no terremoto. Aí depois do terremoto veio um fogo. Deus não estava no fogo também. Eram os profetas, Elias descia fogo do céu. Os discípulos disseram, Senhor, só quer que desçamos fogo do céu para consumir esses samaritanos que não querem receber o Senhor? Não, você não sabe de que espírito são esses. Era outra fase que passou. Com Jesus, diz a Bíblia, que veio a graça e a verdade. Foi Jesus que trouxe. A verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade, revelação da palavra, e a verdade vos libertará. E a graça é um estado espiritual que nós estamos agora, vamos dizer assim, nesse estado. Antes tinha lei, tinha essas outras 3 partes. Aí depois que passou o fogo, veio um vento tranquilo e suave, uma paz. Aí Deus falou com Elias ali e deu 3 missões para ele, que não interessa aqui agora. Aí veio a graça com Jesus. Ele trouxe a verdade e trouxe a graça. A Bíblia diz que nós somos salvos, pela graça sois salvos. Salvação é pela graça, mediante a fé. A fé é quando a graça chega e a palavra se abre, bate no seu coração.
Ah, não, já estou satisfeito. Não, Deus, eu quero a salvação completa. Porque a salvação, quem trouxe foi a graça de Deus. O que é graça? Os teólogos dizem que é um favor imerecido. Todo favor de Deus é imerecido. Chover no molhado, não adiantou nada. A graça é o mover de Deus em nossa direção, que nos perdoa os pecados, por mais encardido que estejamos com eles, que nos salva, que nos cura, que nos liberta e que opera em Jesus. Aí diz aqui que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo qual, por Jesus Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça. Então a fé nos faz entrar na graça de Deus. Momento que nós não temos que fazer nada. Não temos que ir passar 30 dias em jejum, Deus. Não estou aguentando ficar em pé de tanta fraqueza, mas eu vou chegar até o 30º. Nem faça isso. Você pode morrer no caminho. O ser humano não pode passar sem comer. A menos, caso de Moisés, que Deus levou ele lá no Monte Horebe, passou 40 dias. Desceu, o povo tinha se corrompido, ele quebrou as tábuas, Deus chamou de volta, passou mais 40 dias, mas aí Deus tratava dele. Mas fora disso, nem tente. Pessoa que está doente, então, tem diabetes, não pode ficar 24 horas sem comer. Tem que comer no horário certo, não pode comer certas comidas. Não, mas eu vou fazer, não é assim, você não tem que provocar. Deus, quando curar, você sabe que foi curado. Ainda vai o doutor e testifica, você não tem mais nada. Aí você pode fazer. Continuando aqui agora. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual a esperança da glória de Deus? Que nós aceitemos o que Ele está fazendo e passemos a desfrutar. Ou você acha que Deus enviou Jesus por brincadeira? Deixar o filho dele ser humilhado, arrancava a barba dele, batiam nele, pregaram ele na cruz, xingavam de tudo quanto é nome. Não, Deus tinha um propósito santo. Nós temos que nos gloriar na esperança da glória de Deus. Qual a esperança? Que eu seja uma pessoa que vá fazer a vontade divina, que eu não vá tomar um caminho depois de tantos anos, o caminho do pecado. É que eu encontrei aquela pessoa, não, está amarrado em nome de Jesus. A minha pessoa eu encontrei há 49 anos que eu sou casado, não tem esse negócio não, e cada um tem a sua. Casou-se, é para sempre, casamento, é isso aí, união, e tem que ser desse jeito. Mas aí o demônio, não, você é diferente. É mesmo? É bem diferente, você não vai para o céu não, vai ficar diferente a eternidade toda, os outros irão. Aí diz aqui, olha, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, tem mais ainda, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não, missionário, se você tiver maduro em Cristo, não dá nem bola para os problemas que estão lhe passando, que estão lhe acontecendo, que está lhe passando. Você simplesmente vai vencer todos eles, sabendo que a tribulação produz a paciência. Às vezes você está sem paciência, Deus deixa você ficar atribulado. Você vê o valor da paciência, que é um fruto que o Espírito Santo faz no nosso coração. E faz mais ainda, e a paciência produz o quê? A experiência. Você fica um cara experimentado. Eu já passei por crises iguais a essa. Fiquei firme na palavra de Deus e venci. Vou vencer mais essa. Mas a pessoa não está madura e não quer ficar madura em Cristo. Quer ficar criança sofrendo a vida toda. Irmãos, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi aceitar Jesus, mas foi na vida natural. É quando nós chegamos à idade adulta. Passamos a ser senhor da situação. Antes não ficava com medo, tremendo, não sabia o quê, coração... Depois não, enfrentamos, tem que enfrentar, vou enfrentar. Somos adultos, somos maduros, atingimos a maturidade. Agora aqui na fé é a mesma coisa, a paciência e a experiência. A experiência produz o quê? A esperança. Aí diz assim, e a esperança não traz confusão. Você sabe que Deus virá, que você ora e Deus abençoará. Desde o dia que Deus me convenceu a desistir de ir para Moscou estudar medicina, eu tinha 20 anos, já se passaram 54. A esperança ficou no meu coração. Eu vou em qualquer lugar, vou em país que eu nunca falei aquela língua, nem sei se o intérprete está interpretando certo, só vejo que ele está interpretando, não conheço a língua. Aí quando eu vejo que acontecem as maravilhas, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Ainda mais quando eu sinto a presença de Deus, vem aquele toque, é aí que vai ser. A esperança não traz confusão.
porquanto o amor de Deus está derramado, não vai ser não, está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você é um cristão com falta de coisa essencial, que é o batismo do Espírito Santo, a plenitude de Deus na sua vida. Aí essa esperança que você vai ter com o Espírito Santo, você vai simplesmente vencer qualquer situação. E por quê que ela não vai falhar? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, em pecados, separados de Deus, morreu a seu tempo pelos ímpios. E nós éramos ímpios, agora não somos mais. Agora nós somos amados de Deus. Somos herdeiros com Cristo da mesma bênção, co-herdeiros. Nós somos com Ele. Ele é o herdeiro de tudo. Mas tudo que Ele tem, nós participamos. Falta só consagração, busca. Eu quero crescer, missionário. E aí estou dando para você o material para você crescer na fé e Deus fazer de você uma verdadeira bênção.